empréstimo do empréstimo, acho pouco provável, porque aí o Santos teria que se desfazer em primeiro lugar do jogador. Mas nem o Flamengo, eu acho que quer, essa altura do campeonato, emprestar um jogador ali para aquela posição. Ele não, quer comprar, o Flamengo quer um cara fixo por ali. A questão é que o mercado hoje, e o mercado também sul-americano hoje também não oferece tantas boas opções assim, como antigamente a gente já teve. Então é uma posição muito carente, realmente muito carente. O Renan Lodge, que era uma grata revelação, já está indo embora para o Atlético de Madrid. Pronto, é muito difícil. Eu estava aqui fazendo justamente esse exercício do mercado sul-americano, né? E pensar quem tem. Aí estou fazendo pelas seleções que estão disputando a Copa América. Tem um rapaz que ele tem que desenvolver ainda. Ele é bom jogador, mas tem que desenvolver ainda. O lateral esquerdo do Paraguai, Arzamendia, que é do Cerro Porteño. É bom jogador. O Paraguai, como um todo, na Copa América, não fez uma campanha brilhante, mas ele jogou a maioria das partidas e deu lá, chegou a dar passe e tal. Ele joga mais do que aquilo que a gente viu na Copa América. Torneio de seleção é uma coisa, clube é diferente. Mas tem que buscar, tem que usar a criatividade. Um deles o Flamengo já tem, que é o Trauco. Um dos laterais esquerdos da Copa América, titulares, o Flamengo tem que ir o Trauco. O da Argentina, o Tagliafico, joga no Ajax, não vem. O do Uruguai, o Laxalto, joga no Milan, não vem. O da Colômbia, o Tecílio, joga no México. É um bom nome, mas o Tecílio é mais zagueiro do que lateral. Está jogando ali como lateral, mas eu prefiro jogando como zagueiro. Então tem o Arzamendia. Se for olhar aqui para o mercado sul-americano, de primeiro nível, assim, jogador de seleção, é um nome interessante. Mas não sei se é o que a torcida do Flamengo esperaria ver. Um jogador a ser desenvolvido. Eles querem um jogador já pronto. E esse aí só se fizer um investimento na Europa. Buscar um jogador titular no clube europeu. Bom Sejur está aposentando também, né? Não, Bom Sejur não dá. Agora, eu queria colocar uma frase do Jorge Jesus, depois do jogo, conversando ali com o Vinick, eu queria que o Mano comentasse a frase. A gente já ouviu aqui, mas se você está chegando agora, escuta só o que ele falou. Para além do treino, a ideia foi fazer uma festa dentro daquilo que é o coração do Flamengo, que é a Gávea. Como vocês sabem, este treino foi transmitido para duas grandes televisões em Portugal, direto. O Flamengo neste momento em Portugal é mais falado que o Benfica, e que o Sporting, e que o Porto. Flamengo, nesse momento, é mais falado em Portugal do que o Benfica, do que o Sporting e do que o Porto. Quando eu disse isso aqui, Sormani, eu virei persona não grata dentro da torcida do Benfica. Você e o Jorge Jesus agora que não volta mais lá. Vocês... querendo ou não, Facincani, eu não estou questionando a história do Benfica. O Benfica ele tem seu mérito, construiu o que construiu, o Benfica já ganhou Champions League, enfim, ok, perfeito. Mas hoje, inclusive eu saí na bola lá naquela oportunidade e possivelmente sairei hoje novamente. Hoje, tá certo? Hoje é dia, 29 de junho de 2019. Fica quieto. Você fala que relógio fala com você. Cala a boca. Não tô pedindo o que eu tenho pra fazer hoje. Não achou lugares correspondentes ao comentário dele. Viu? No comentário. Não tem lugares correspondentes. É um comentário único. É verdade. Mas como assim? Relógio fala hoje? Fala, você pergunta, você fala a data aqui, ela fala o que você tem pra fazer no dia. Enfim. Quando que você falou que você despertou aí a resposta? Dia 29 de junho de 2019. Quieto aí. Escuta, mas e se você terminou? Não, só queria falar agora com relação aí ao Benfica. Sormani, hoje não entra na mesma frase, não entra Flamengo e Benfica. O Flamengo hoje dentro do continente, eu não estou comparando aí, mas o Flamengo se ele estivesse na Europa, eu não estou comparando isso, estou comparando a força do Flamengo dentro do continente sul-americano e estou comparando a força do Benfica dentro do continente europeu. O Flamengo dentro do continente sul-americano, onde ele puser a mão, ele briga por títulos. Pode ser Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. O Flamengo, ele é protagonista pelo investimento que ele tem e a condição que ele tem de investir. O Benfica hoje, dentro do futebol europeu, ele é segundo escalão para baixo. O Benfica hoje, ele não tem uma pretensão de ganhar uma Champions League. O Benfica hoje, ele é freguês do Porto em campeonatos portugueses, tá certo? Inclusive tomou uma porrada aí do Porto na Copa da Europa, na Copa de Portugal. Sim. No campeonato português eu não sei qual é a classificação aí, mas também não tava brigando pelo título. Mas querendo ou não, cara, o Benfica hoje na Europa, ele não é protagonista como o Flamengo é na América do Sul. Quando eu disse isso, Sormani, eu fui achincalhado, tá certo? Eu fui apedrejado pela imprensa portuguesa, mas é fato, doa quem doer. Doa quem doer. Hoje o Benfica ele não se coloca, como o Sormani gosta de utilizar essa frase, Benfica e Flamengo hoje não sentam à mesma mesa. Não sentam. Mano. Dentro da América, não senta, o Facincani. O Benfica hoje, dentro da Europa, ele não é protagonista. Ele é malemar com mas você tem que colocar aqui o Benfica está num escalão que é muito acima do nosso.
Não. Você tem que colocar o Flamengo dentro do nosso escalão na América do Sul e tem que colocar o Benfica dentro do escalão que ele tá na Europa. Mas, mano, é aquela coisa, não dá pra gente traçar o comparativo Flamengo e Benfica, porque o Benfica hoje tá numa exigência de valores, numa exigência de administração, de projeto, de financeiro, de futebol, que é muito acima da nossa. Facicani, esqueça, por exemplo, aí o seu habitat ali, onde você vai residir. Analise só profissionalmente o que um clube pode oferecer e o que o outro clube pode oferecer. Pode oferecer pra caramba. Não, mas aí que tá. Se você fosse jogador profissional hoje, tendo a possibilidade de ganhar muito dinheiro, independente de estar na Europa ou no Brasil, como é o caso do Rafinha, por exemplo, como é o caso do Felipe Luiz, como é o caso do próprio Sideshow Bob lá, desculpa, o Davi Luiz, o zagueiro da seleção brasileira. Se você pega, por exemplo, o Benfica é um dos times aí que tem interesse no Davi Luiz. O Flamengo, se ele tivesse esse interesse também. Hoje, se você fosse o Davi Luiz, construiu já a carreira toda na Europa, já é um cara que deve ter uma independência financeira. Em termos de profissionalismo, se você tivesse que optar por um clube ou outro, você escolheria jogar onde? O Benfica dá tanta projeção como o Flamengo. Hoje não dá, cara. Desculpa. Sim, claro que dá. O Flamengo hoje está muito acima do Benfica em termos de projeção aqui, mas o que ele está falando, primeiro, o que o Mano está falando é que, e aí eu concordo com ele, o Flamengo, dentro do nosso continente, aqui na nossa casa, no nosso quintal, ele entra em todos os campeonatos para ganhar título. Claro, o Benfica entra em um campeonato, dois, vai, a Copa de Portugal e o Campeonato Português, só. Ele não tem pretensões de ganhar a Liga Europa. O Benfica, a Liga Europa pode até ser, mas a Champions League não dá. Lá. Se calha, a Liga Europa um cobrão lá também. Eu acho difícil ganhar também, porque sempre sobra um cara, o time lá da Champions League, que acaba entrando. Então é isso que ele está falando. Agora, em termos de projeção mundial, América do Sul e Europa só se confrontam. O Benfica tem mais projeção que o Flamengo. Claro, é isso, muito mais. É isso que está falando. Projeção, em termos de estrutura também, um estádio que é um espetáculo. Mas a estrutura a gente conheceu o Estádio da Luz quando a gente foi viajar ano passado, inclusive nesse período, acho que quando foi a GNO hoje, hoje tem aqui o dia... Não, mas estrutura o Flamengo tem. Dia 29? Dia 29 do ano passado a gente estava... Foi dia 29? Dia 29 a gente estava, inclusive, há um ano, exatamente há um ano, em Lisboa, conhecendo a estrutura do Benfica. Cara, aquilo ali é um colosso. Pô, e é o Flamengo. Também, só que o Benfica também é. Então, assim, não é essa história de não ser mas o estádio, né? O estádio, o Flamengo não tem. O Flamengo não tem. Mas assim, essa é outra história. Mas não é questão dessa. Me permita, porque nós colocamos ali a entrevista do Jesus e eu fui dar uma olhada aqui nas redes sociais da imprensa portuguesa para medir até que ponto tem profundidade o que ele está falando. Realmente é um fato. Primeiro, é um fato inédito a transmissão de um jogo treino de intertemporada aqui no Brasil. O Fox Sports foi lá e transmitiu com uma enorme repercussão. Liderou os trending topics durante o jogo inteiro, praticamente, a hashtag do Fox Sports. E aí, assim, eu fui olhar. E aí, realmente, no Twitter oficial do jornal A Bola e do jornal O Jogo, que é o que eu estou vendo aqui, tem várias referências a esse jogo treino. É claro, o foco não é o Flamengo, o foco é o Jesus. Para eles, né, é o português que está aqui. Isso. Brasil para Portugal importa muito, sim. Importa demais, é uma relação umbilical entre os dois, não tem como. Mas eles estão olhando para Jesus. E aí já tem aqui um tweet do jornal O Jogo, não sei se tem como a gente buscar lá, no Twitter, @ojogo, destacando essa frase dele. Jesus após triunfo. O Flamengo é mais falado em Portugal do que Benfica, Sport e Porto. E aí, foi recente isso, né? Já tem 2 comentários aqui. Não faz uma hora que ele falou isso. Então, mas é automático. Então, é automático. É automático. Não faz uma hora que ele falou isso e ele mesmo falou. Isso vai repercutir lá, claro que vai. Claro. E aí, assim, o primeiro comentário aqui, André Rocha. Esse gajo não tem noção do ridículo. E o outro, Hugo, mas que grande broa. Então. Mas assim, é claro, devem ser torcedores lá, apaixonados por Benfica, por Sport, por Porto, mas o fato é que há uma constante repercussão na imprensa portuguesa de tudo que envolve o Jorge Jesus do Flamengo. É um fato. Lógico. Ele é midiático. Ele é, como está sendo aqui, ele é lá também. Ele atrai as atenções. O Jorge Jesus para Portugal está o que o Vanderlei Luxemburgo é para o Brasil. Ele foi um grande técnico, recentemente por lá, dentro de Portugal. O Vanderlei ganhou muito dentro do Brasil. Né? Se a gente for trazer a comparação do Mourinho da vida, você vai ter que expandir para um Filipão, que foi um cara que ganhou fora de Portugal.
Então, quando o Vanderlei foi para o Real Madrid, era a nossa curiosidade querer saber muito o que seria lá na Espanha o trabalho do Vanderlei no Real Madrid, porque é uma novidade. Imagina, a gente tem o principal técnico do país, que era o cara naquele momento, e vai treinar um baita de um clube, como para eles o Flamengo há um respeito. Não estou dizendo que não senta a mesma mesa. O Flamengo senta a mesma mesa do Benfica, sim, porque é um clube gigantesco no futebol mundial, sim. Agora, só não acho que há essa disparidade. Para eles há uma curiosidade. Pô, como é que o cara que até ontem estava aqui, que é um baita de um treinador... Né? Mano, olha lá. Jesus após o triunfo. O Flamengo é mais falado em Portugal do que o Benfica, Sport e o Porto. E por que é mais falado hoje? Porque... Não, só pra gente poder... Jesus após o triunfo. O Flamengo é mais falado em Portugal do que o Benfica, Sport e o Futebol Clube do Porto. Por quê? Porque também a gente tem que lembrar uma outra coisa. Eles estão parados lá, né? É claro que vai ser mais falado. Porque a bola rolando... Mas o Flamengo tá parado aqui também. Isso é jogo treino. Jogo treino. Mas enfim. Mas eles estão parados. Não é campeonato. A gente ainda tem uma atividade que foi um jogo treino transmitido, né? Então eles não estão nem em atividade, nem voltaram à pré-temporada ainda. Então tem uma ligeira diferença também, porque o Flamengo é falado agora lá também. Além de ser um cara que é midiático, além de ser um cara que foi o principal técnico deles recentemente, que está trabalhando aqui no Brasil. Então existe uma curiosidade, como o Vanderlei despertou curiosidade quando esteve no Real Madrid também. Claro que despertava. Se o Real Madrid fizesse um jogo treino na época, se a gente trazer o ano de 2005 para 2019 com o Vanderlei no Real Madrid, eu duvido que a gente não teria um jogo treino do Real Madrid transmitido por aqui. Duvido. Claro que teria. Amistoso, etc e tal, e treino, e link. É o Vanderlei, cara. Era um técnico brasileiro lá. Como para eles é importante isso. Então a explicação é essa. Bom, gente, então é isso aí. A gente falou muito sobre o Flamengo, sobre essa vitória nesse jogo treino 3-1 diante do Madureira. Quer falar alguma coisinha? Não, você achou que falou muito, eu achei que falou pouco. Podia falar mais. Sério mesmo. Onde é que a rapaziada que tá reclamando? Assunto não falta. Assunto não falta, mas nós temos que falar. Olha, a gente vai para um break, um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre a classificação da Argentina.